A Coca-Cola nada mais é do que uma das muitas marcas de refrigerante, a Nike é apenas uma empresa de calçados esportivos, e a Starbucks, café. Apesar disso, consumidores de todo o mundo se esforçam e gastam para ostentar essas marcas específicas em suas redes sociais, ao invés de simplesmente comprarem os produtos de concorrentes menos conhecidos. Mas por que será que isso ocorre? Não estariam os consumidores desperdiçando tempo e dinheiro? Do ponto de vista unicamente matemático, seria impossível para um economista compreender o motivo de consumidores pagarem um valor mais alto por um bem muito semelhante ao da concorrência. Por essas e outras razões é que a economia é considerada uma ciência humana. Mesmo que os consumidores queiram acreditar que são racionais, a tomada de decisão na hora de comprar envolve muito mais do que apenas números e preços, mas fenômenos intrinsecamente humanos, que resultam em um misterioso apego a algumas marcas. Em um estudo conduzido pela Universidade Duke, dos Estados Unidos, 2 grupos aleatórios de participantes foram expostos às logomarcas da Apple e da IBM, e em seguida realizaram uma bateria de tarefas que exigiam o uso da criatividade. Apesar de parecer que não havia nenhuma relação entre as duas fases do estudo, se percebeu que o grupo que havia sido exposto à logomarca da maçã havia conseguido resultados muito melhores nas tarefas, não havendo razão a princípio para a disparidade entre os participantes. Basicamente todas as campanhas da Apple desde a década de 70, quando ainda era liderada pelo jovem idealista Steve Jobs, se baseiam no fato da empresa ser a casa dos descolados, criativos e legais. No nível inconsciente, a Apple conseguiu plantar a ideia de que seus usuários se tornarão pessoas mais criativas e legais. E o estudo da Duke parece confirmar isso. Com orçamentos milionários, o marketing dessas empresas é direcionado a influenciar o inconsciente e o comportamento das pessoas, e de uma forma tão sutil que nem mesmo a ciência é capaz de explicar com precisão até hoje. Com isso, não seria surpresa alguma descobrir que elas também possuem o poder de influenciar nossa disposição a gastar dinheiro ou passar horas comprando coisas que não precisamos. Segundo o professor Americus Reed, especialista em marketing e identidade pela Universidade da Pensilvânia, a relação das pessoas com as marcas pode ser explicada pelo fato de que elas se tornam uma extensão da relação que criam com suas próprias identidades. Quando se coloca uma camiseta, uma calça ou uma mochila para ir a público, o consumidor sabe que as pessoas formam impressões sobre o que veem, e por isso, está inconscientemente preocupado com a imagem que passará para as pessoas ao seu redor, porque ele também está julgando seus colegas e amigos o tempo todo, e sabe que passará pelo mesmo processo. Dessa forma, quando uma pessoa que se identifica com esportes precisa sair, é natural que ela acabe por preferir marcas que expressem esse gosto, porque conscientemente ou não, ela sabe que ao usar tal acessório, as pessoas ao seu redor criarão uma associação entre ela e a prática esportiva, transmitindo assim a imagem desejada. Todos precisam fazer escolhas sobre quais impressões e estéticas irão incorporar em suas vidas e personalidades, porque isso pode afetar a imagem e até mesmo a autopercepção desses indivíduos ao longo do tempo. Isso oferece um insight mais profundo porque às vezes a identificação com a marca se torna tão profunda que o indivíduo deixa de enxergá-la apenas como um traço estético, mas como um componente familiar. Em entrevista, o professor Reed também explica que esse fenômeno já vem sendo reconhecido pela ciência há algum tempo e não deve ser tratado como anormal ou obsessivo. O cérebro humano precisa sentir que pertence a um espaço ou grupo, o que inclui a identificação com as marcas, que proporciona uma forma de prazer parecida com a de um pertencimento social tradicional. Para corroborar isso, é válido citar também o experimento conduzido pelo professor e neurocientista Michael Platt, que com o auxílio de imagens de ressonância magnética, foi capaz de analisar o cérebro de voluntários ao serem expostos a grandes marcas, e como essa exposição influencia no ciclo de dopamina do cérebro. Comparando usuários da Apple com os da Samsung, o estudo foi capaz de identificar que aqueles que usavam os celulares da maçã tinham maior atividade cerebral na região responsável pelo prazer, o que não acontecia quando usavam um celular da rival. Já no grupo oposto, mesmo entre os usuários que diziam odiar a Apple, se percebeu que os níveis de dopamina não se alteravam durante o uso rotineiro de seus smartphones, mas ele atingia picos quando entravam em contato com o ecossistema da Apple, mesmo que conscientemente tentassem negar o prazer. A recompensa ao se utilizar produtos da Apple, a marca elitizada, era muito maior e grande a tal ponto que não exibia queda nem enquanto lia a seção policial do aplicativo de notícias da maçã. Nem mesmo notícias trágicas eram suficientes para sufocar a satisfação que utilizar um iPhone trazia, mesmo naqueles que afirmavam odiar o celular. Agora imagine conseguir direcionar toda essa percepção de satisfação para um consumidor na hora da compra.
É essa influência que as marcas têm alcançado, e há um passo em que a maioria das pessoas ainda não compreendeu o quanto podem ser manipuladas por essas ideias e truques que agem em seus subconscientes, que as fazem gastar mais em determinados produtos. Por isso é importante compreender o quão destrutiva pode ser uma relação disfuncional com uma marca, porque aos poucos, o que se percebe é que elas estão tomando o lugar que outrora era ocupado pela religião, se tornando componentes fundamentais para a construção do caráter e da autopercepção. Com isso, o poder e o status das marcas não devem ser subestimados, pois elas já conseguem moldar decisões, influenciar comportamentos e determinar personalidades. Como consumidores e pessoas informadas, é importante estar ciente da influência exercida e tomar decisões racionais e inteligentes na hora de ir às compras, porque quando menos se espera, quem pode estar se tornando o produto é você.